Olá, você que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar brevemente com vocês aqui, não pretendo fazer um vídeo muito grande, sobre as minhas impressões gerais dessa terceira temporada da série Westworld. Nós tivemos nesse último final de semana a exibição do último episódio desta temporada, que teve 8 episódios. Bom, e essa temporada ela começou bastante promissora em relação a alguns aspectos da história, né? A gente teve aí o anúncio, né, dos criadores da série que nós teríamos uma temporada mais linear, que nós teríamos uma temporada um pouco diferenciada das anteriores. Não só pelo aspecto mais linear da história, mas pelo próprio ambiente em que essa temporada iria se passar. Nós já estaríamos fora do parque e aqui nessa temporada a gente começou a ver o mundo real, o mundo futurista de Westworld. E eu confesso para vocês que eu comecei assistindo essa temporada bastante empolgada com essa nova perspectiva da série. O primeiro episódio foi um episódio que conseguiu mostrar pra gente bastante coisa desse novo mundo, e eu confesso pra vocês que, como uma pessoa que é bastante fã de ficção científica, fiquei bastante satisfeita com todos os recursos visuais que foram mostrados. Eu sempre falo isso a respeito de Westworld, e eu volto a falar aqui que, em relação ao aspecto técnico, em relação ao aspecto visual da série, a gente não tem o que reclamar, porque eles sempre capricham em toda a ambientação. É uma série que é muito bem feita em relação ao aspecto visual. Então, Westworld nessa temporada continuou bastante eficiente, bastante competente nesse quesito. Porém, nem tudo foram flores aqui nessa temporada. E eu lamento bastante dizer isso, porque Westworld é uma das séries que eu gosto bastante, mas infelizmente a gente também tem que reconhecer quando a série acaba cometendo alguns erros. E nessa temporada aqui a gente teve alguns erros que foram bastante nítidos, principalmente em relação a desenvolvimento de roteiro, a desenvolvimento dos personagens, e isso foi algo que acabou sendo bastante frustrante. Eu vou tentar falar de uma maneira bastante geral quais foram as minhas impressões sobre a temporada inteira. Bom, essa temporada inteira basicamente foi a temporada da Dolores. A gente viu bastante coisa sobre o arco dela, a gente conseguiu acompanhar bem de perto todos os passos dela, tudo que ela estava fazendo para desenvolver o seu plano, já iniciado ali na segunda temporada. Apesar disso ter sido algo legal, isso ter sido algo bastante interessante, pelo menos de início, mas não foi muito satisfatório porque, infelizmente, a gente acabou não tendo o mesmo tipo de desenvolvimento para os outros personagens que também são bastante importantes para a série, como o Maeve, como o William e como o Bernard. A gente nem pode reclamar tanto da questão do Stubbs, porque ele basicamente continuou sendo um coadjuvante aqui na história. Ele não tem lá um papel muito grande. Então a gente até consegue entender que o Stubbs ele não teve desenvolvimento nessa temporada. Porém, é bastante triste a gente ver que outros personagens que têm um potencial bastante grande de ter a sua história desenvolvida e até mesmo excelentes atores como o Ed Harris tiveram o seu papel bastante reduzido aqui. A gente pode ver um Bernard que praticamente a única coisa que fez na série inteira foi narrar o que a Dolores estava fazendo e não teve nenhuma participação realmente relevante para a história. A gente apenas viu ali no finalzinho do último episódio uma espécie de reviravolta na história dele, mas na série inteira a gente praticamente não viu o Bernard fazendo coisas muito importantes ou coisas que fizessem realmente uma real diferença na história. Um outro arco de um outro personagem importantíssimo na série, que é a Maeve, que é um personagem que muita gente gosta, inclusive eu, a gente pode observar até mesmo muita gente criticando o desenvolvimento dela e falando sobre toda essa questão do conflito entre Maeve e Dolores. E eu, infelizmente, tenho que concordar que a Maeve também foi outro personagem importante para a história que teve o seu arco completamente mal desenvolvido aqui nessa temporada. Não necessariamente pelo motivo dela estar em conflito com a Dolores, mas sim a maneira como isso foi feito. A gente viu que praticamente tudo o que aconteceu durante a temporada toda foi desfeito na cena final do último episódio. Então, por exemplo, a gente viu que bastou uma conversa entre Maeve e Dolores
Dolores para Maeve conseguir compreender o lado da Dolores e acabar aceitando a ideia dela. Um outro ponto bastante interessante com relação a isso também é a questão da relação entre Maeve e Serac. A gente viu o tempo todo que a série utilizou como um recurso, utilizou como uma justificativa para Maeve permanecer ao lado do Serac, o fato de que ele poderia controlá-la com aquele dispositivo eletrônico. Acontece que a gente viu que ali no último episódio a Maeve facilmente conseguiu destruir aquele dispositivo e rapidamente ela acabou aceitando então que ela deveria ajudar a Dolores de alguma forma, de que os motivos da Dolores eram sim motivos corretos e de que ela poderia esperar mais um pouquinho para encontrar com a sua filha. E eu me pergunto por que isso não foi feito antes, né? Se era tão simples assim convencer a Maeve de se tornar aliada da Dolores, por que a Dolores não conversou com ela antes? Por que ao invés das duas ficarem trocando farpas e ficarem trocando frases de efeito entre si naqueles momentos de luta que a gente teve durante toda a temporada, por que elas simplesmente não conversaram e se entenderam? É algo que realmente não dá para entender como o roteiro conseguiu fazer isso. E nesse aspecto eu fiquei bastante frustrada com o roteiro, porque de uma maneira geral foi um roteiro bastante fraco, foi um roteiro que trouxe motivações bastante fracas, principalmente com relação à questão da Maeve. E se a gente for parar para pensar, teoricamente essa era para ser uma temporada mais coesa do que as temporadas anteriores. A gente viu que desde a primeira temporada até aqui, nós tivemos uma redução bastante grande de elenco, e nessa terceira temporada a gente teve pouquíssimos personagens envolvidos ali na história principal. Além de toda a questão também da complexidade temporal, né? A série trabalhou isso de uma forma bastante excelente ali na primeira temporada, com várias linhas temporais, com vários personagens se relacionando. E ainda assim a gente teve um roteiro muito melhor trabalhado na primeira temporada do que aqui na terceira, onde teoricamente é bem mais fácil de você conseguir trabalhar um roteiro que seja mais coeso e que faça sentido do que, por exemplo, com mais personagens ou com uma história mais complexa. Aqui a gente tem uma história que é bem mais linear do que as temporadas anteriores, a gente tem uma série que tem menos personagens para serem trabalhados e ainda assim a série conseguiu fazer uma temporada que foi bastante fraca no roteiro, que não trouxe muitas novidades com relação aos personagens principais, apenas deu um plot twist bastante miraculoso ali no último episódio para cada um deles. Então a gente viu que cada um deles teve o seu destino completamente mudado ali na última cena do último episódio, na cena pós-créditos, com relação ao William, com relação ao Bernard também. Um outro aspecto que me deixa bastante frustrada com relação a essa temporada é o fato de que a gente acompanhou uma temporada inteira a Dolores agindo de uma determinada forma e demonstrando para todos, inclusive para o Caleb, que, afinal de contas, a vontade dela era fazer uma revolução e que, se fosse preciso para ela alcançar esse objetivo, que algumas pessoas teriam que pagar o preço por isso. Para a gente chegar ali na última cena praticamente da Dolores na temporada e ver ela falando que ela apenas enxergava a beleza da humanidade, que ela preferia enxergar a beleza. Então, me parece ser algo completamente forçado. A gente não viu o roteiro trabalhar esse aspecto, a gente não viu isso ser desenvolvido durante a temporada, não. A impressão que eu tive é que o roteiro tentou o tempo todo enganar a gente como espectador, mostrando uma coisa, mas que no final das contas era outra completamente inversa a isso, o que para mim não faz muito sentido. Uma outra coisa que eu achei muito fraca nessa temporada foi o próprio Caleb, né? A gente vê que ele foi um personagem que, no meu ver, não é um personagem lá muito empático, ele não é um personagem que me parece forte o suficiente para assumir o papel que seria o papel da Dolores. A gente ainda está aí nesse impasse de saber qual vai ser o futuro da atriz Evan Rachel Wood na série, se ela realmente vai continuar na série ou não. Isso é possível de acontecer se ela acabar assumindo outro papel, mas a gente sabe que a história da Dolores acabou aqui. Então, se for o caso da atriz não voltar, ou ela provavelmente não vai voltar mais como Dolores, a gente vai ter que ver o Caleb assumindo esse papel de liderança, que seria o papel da Dolores, e eu sinceramente não acho que ele seja um personagem que agradou tanto assim
ao público de maneira geral. Não foi um personagem que trouxe muita empolgação. Eu acredito que o único aspecto que foi um pouco melhor desenvolvido aqui nessa temporada, e ainda assim com algumas ressalvas, foi o papel da Charlotte. A gente viu ali, né, que a Charlotte, na verdade, era a própria Dolores, ali no corpo da Charlotte, e a gente viu toda essa questão de um conflito um pouco mais indireto entre a Dolores original, por assim dizer, e a Dolores na Charlotte. E agora, pelo que parece, essa Charlotte vai assumir realmente um papel de vilania um pouco maior na próxima temporada, juntamente ali com o William na versão Roche, né? Vai parecer ali que eles dois vão ser realmente os vilões da série. Isso se no final da 4ª temporada a série também não decidir mudar totalmente as motivações dos personagens e fazer com que eles acabem se tornando inocentes. Eu não duvido de mais nada, não duvido que isso possa acontecer. Então, na minha visão, o papel que foi um pouco melhor desenvolvido aqui nessa temporada foi o papel da Charlotte na história. A gente ainda não tem nenhuma previsão para quando vai chegar a 4ª temporada, ainda é muito cedo para falar sobre isso, mas mais para frente a HBO com certeza vai falar para a gente a respeito disso. E eu espero realmente que a 4ª temporada de Westworld consiga se recuperar de alguma forma. Eu já não tenho mais tantas esperanças assim que a série consiga voltar ao que era na 1ª temporada, pelo menos não se continuar dessa forma, o que é bastante triste para uma excelente série, mas a gente vai seguir aguardando por mais notícias e aguardando por mais novidades sobre a continuação de Westworld. Pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, se você gostou, se você não gostou. Apesar das minhas ressalvas a respeito de como essa temporada ocorreu, eu sei que tem muita gente que gostou também, eu sei que tem muita gente que achou muito legal o desenvolvimento da Dolores, eu sei que teve gente que torceu para a Dolores do início ao fim, então deixa aqui embaixo o que você acha, é bem legal a gente poder compartilhar um pouco das nossas opiniões. Então deixa aqui no vídeo seu joinha se você gostou desse vídeo, se você não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para você poder receber as notificações do YouTube. Aqui também tem outros vídeos de Westworld, tem também vídeos sobre outras séries que talvez você possa gostar. Então, pessoal, é isso aí e tchau!